Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez nós entramos em Tua presença nesta manhã, ó Pai, para Te suplicar, para Te agradecer, meu Deus querido, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeste de estar aqui em Tua presença nesta manhã. Meu Deus, eu quero Te agradecer também pelas vidas, pelos irmãos, pelas irmãs que o Senhor Jesus Cristo já tem enviado aqui nesta manhã, para nós estarmos adorando ao Senhor neste segundo dia de propósito, ó Pai. Que o Senhor venha usar o Teu servo com poder, com graça, do Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta manhã, como instrumento do Senhor, meu Pai, nesta manhã, para com as nossas vidas, meu Pai. Usa, meu Deus, tremendamente o Teu servo, venha honrar e também abençoar a fé de cada um dos irmãos e das irmãs que já se faz presente aqui. É o pedido que eu te faço, ó Deus, e já te agradeço. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o nosso Salvador. Amém? E graças a Deus. Irmão Diego, a oportunidade já está contigo, varão. Linha aberta, servo de Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, que aqui se encontram, aos ouvintes, que todos recebam essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo dia da campanha, irmãos, estou aqui a ministrar a palavra do Senhor. Agradeço pelo convite do servo do Senhor, que me chamou. É sempre algo maravilhoso pregar a palavra do Senhor, anunciar o reino, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu esta ordem, nos mandou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E a fé ela vem pelo ouvir, A fé ela vem pelo ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Ele mesmo nos falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a salvação que nós temos em nossas mãos é algo tão precioso, que se nós perdermos, nós sabemos que nós vamos para o inferno. Então, algo mais precioso, o bem mais precioso que nós temos em nossas mãos, é a salvação que Jesus Cristo nos deu em nossas mãos, Então, é algo que nós devemos nos apegar de todas as nossas forças. É essa salvação que Jesus Cristo tem nos dado, É essa oportunidade que Deus nos deu de nos arrepender de nossos pecados e se voltar para Ele, Porque Deus diz a palavra do Senhor que Ele tem algo maravilhoso para mim, Ele tem algo maravilhoso para você, Ele tem algo maravilhoso para nós. A palavra do Senhor vem nos dizer que os sonhos de Deus são além daquilo que nós podemos imaginar, são maiores do que os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso estar na presença de Deus, é maravilhoso buscar a presença do Senhor, Porque é uma alegria imensa servir esse nosso Deus Todo-Poderoso, embora tenha batalhas, lutas, pelejas, Embora tenha as dificuldades que nós passamos, mas nós sabemos que nós somos totalmente capacitados para passar por essas provas, porque nós não lutamos com as nossas próprias forças, nós lutamos com as forças que Deus nos dá. O Espírito Santo ele está sobre a igreja. Então, se nós buscarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos capazes de passar por qualquer tipo de dificuldade, luta, peleja, A palavra do Senhor Jesus Cristo diz, felizes são os que me buscam, Louvado seja o nome do Senhor. Então, para mim é uma honra, um privilégio, ter essa oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Quantos muitos por aí, não têm esta oportunidade que nós temos aqui, Que são impedidos, não podem falar, não podem ter uma Bíblia, Nós temos aqui esta oportunidade, então vamos agarrar isso, com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, Vamos pegar como tema para a palavra de hoje o livro do profeta Sofonias. Amém? Então, você que está aí com a sua Bíblia em mãos, abra no livro de Sofonias, Ele fica depois de Abacuque, Naum, Jonas, tá certo? O finalzinho ali do Antigo Testamento, Você pode pegar voltando, lá de Malaquias, voltando no Zacarias, Ageu, até chegar em Sofonias. Amém? É um pequeno livro, um profeta menor. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler no capítulo 1, a partir do seu versículo 14. Amém? Então procura aí na sua Bíblia, né? Vamos ler junto a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 1, no seu versículo a partir do 14. Vamos ler o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que diz assim, intitulado como O Grande Dia do Senhor. Né? Esta campanha que tem como título Meus Projetos na Mãos de Deus. Não é isso? Irmãos, a palavra que eu vou trazer aqui é como um despertar para a igreja. Amém? Necessário que a igreja venha despertar diante dos acontecimentos, né, que estão aí pelo mundo afora. Muitos irmãos estão dormindo, desapercebidos, estão vendando seus olhos diante dos acontecimentos e coisas que vêm acontecendo, que a gente sabe que é profecia se cumprindo, a profecia da palavra do Senhor. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo falou nos últimos dias, né, haveria fomes, pestes, haveria guerras, né, e coisas tenebrosas. E tudo isso está acontecendo. Amém? Tudo isso está acontecendo e enquanto essas coisas estão acontecendo, parece que a igreja ela está desapercebida ou está vedando seus olhos, se preocupando com outras coisas, né, que não tem nada a ver e deixando, né, não olhando para os acontecimentos da profecia de Deus, para a vinda do Senhor, né? A gente sabe que está bem pertinho. A gente sabe que está bem pertinho e a igreja dormindo. É um despertar. Amém? É um despertar. É a palavra do Senhor que diz assim, livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Amém? Uma pequena oração pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus santo, Pai querido, Pai amado, eu te peço perdão, meu Deus, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, meu Pai. Ah, meu Deus santo, Pai querido, que tem sido tantos. Peço a tua misericórdia. Peço, meu Deus santo, Pai querido, perdão também. Olha, meu Pai, pela tua igreja, pelo teu povo, meu Deus, nos fortalece cada vez mais. Ah, meu Deus santo, Pai querido, Pai amado, diante das dificuldades, meu Deus, que nós enfrentamos todos os dias. Somos gratos, meu Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, pelo levantar, pelo deitar. Ah, meu Deus santo, Pai querido, por nossos lares, pela família, pelos nossos filhos, por tudo, meu Pai, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, meu Deus santo, Pai querido. Nos guarda cada vez mais, meu Deus, e que a tua palavra, meu Deus santo, Pai querido, venha falar com cada um de nós. Ah, meu Deus santo, que o Espírito Santo do Senhor possa agir, que o Espírito Santo do Senhor possa nos encher, que
Que o Espírito Santo do Senhor possa falar a cada um de nós, meu Deus Santo, Pai querido, pois eu não sou nada, nem merecedor sou, meu Deus Santo, Pai querido, mas que a Tua palavra venha nos renovar, nos transformar, venha nos fortalecer cada vez mais, meu Pai, que eu te peço e te agradeço, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que os profetas do Senhor, né, na sua grande maioria, ou todos, profetizaram o dia, né, da vinda do Senhor, o grande dia do Senhor, né? Muitos trazem esse título, o grande dia do Senhor, assim mostrando como é que vai ser nos últimos dias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E todos os profetas vêm dizer que vai ser um dia tenebroso, vai ser um dia que trevas vai cobrir a terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Por que que trevas vai cobrir a terra, vai encher, vai haver pranto, vai haver ranger de dentes? Louvado seja Deus, aleluia. É por causa da iniquidade do povo da terra. É por causa que, louvado seja o nome do Senhor, ninguém busca a Deus, mas busca, aleluia, glórias a Deus, a coisas deste mundo, busca as coisas satânicas. Louvado seja Deus, aleluia. Porque ninguém quer mais buscar a presença de Deus, ninguém quer mais buscar a presença do Senhor, ninguém se preocupa mais com a sua própria salvação, ninguém se preocupa mais com a sua própria vida, né? Mas todos estão pecando, todos estão, né, desapercebidos para as coisas que estão acontecendo nesta terra, louvado seja o nome do Senhor. Se esqueceram de Deus, deixaram Deus em segundo plano, né? Louvado seja Deus, aleluias. E é por isso que a grande ira do Senhor vem contra este povo, né? A própria palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando ele vier em sua glória, vai vir buscar um povo separado, um povo no meio de um povo, porque até mesmo a igreja do Senhor, né? O diabo ele está entrando, está fazendo divisão, separação, está havendo contendas. A própria igreja do Senhor, que era para estar orando, que era para estar buscando, né? Que louvado seja o nome do Senhor, era para estar repreendendo todo o mal. A própria igreja do Senhor está, né? Metida no meio desse pecado, no meio deste mundo, louvado seja o nome do Senhor, e não estão vigiando em suas ações. O próprio Senhor Jesus Cristo, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, louvado seja o nome do Senhor, e muitos estão agindo de acordo com sua natureza pecaminosa, porque o homem, né, a natureza do homem ela é caída, a natureza do homem ela é pecaminosa, e se nós não, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, fazer como que buscar o Espírito Santo do Senhor e matar essa carne, essa natureza pecaminosa, louvado seja Deus, aleluia, nós vamos ser homens caídos e sem o Espírito Santo do Senhor e não vamos conseguir alcançar a nossa salvação. Louvado seja Deus, aleluia. O próprio Deus falou lá no deserto, né, com Moisés, que o coração do homem ele é obstinado ao mal, ele é obstinado ao pecado, louvado seja o nome do Senhor. E todos os dias nós temos que, louvado seja Deus, aleluia, renunciar esta carne, esta natureza pecaminosa para que nós venhamos a alcançar a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, diante dos últimos acontecimentos, não sei se meus irmãos, né, têm acesso a notícias, a internet, a rádios, eu creio que em todo lugar está sendo noticiado, né, sobre coisas tenebrosas. Louvado seja Deus, aleluia, né? E nós vemos que diante disso, né, nós sabemos que cada vez mais se aproxima a vinda do Senhor. Cada vez mais se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, né, ao mundo está entregue ao maligno. A própria palavra do Senhor nos diz, o mundo jaz do maligno, e é uma grande verdade. É uma grande verdade, o mundo jaz do maligno, o maligno já está, né, implementado aqui nesta terra, neste mundo, em todos os lugares e até mesmo dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas satânicas, obras satânicas, coisas do inimigo, coisas que vêm acontecendo, louvado seja Deus, aleluia, tão tenebrosas, né? Coisas realmente satânicas.
Louvado seja o nome do Senhor. E é coisas, né, que a gente não deve se alegrar. A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, aleluia, que quando essas coisas estiverem acontecendo, sabeis que está vindo, que está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito lá em Lucas, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias a Deus, aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 28 ao 36. Ora que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja o nome do Senhor. E que quando a gente vê destruição no mundo, mas que quando a gente vendo prostituição, louvado seja o nome do Senhor. Dentro do Senhor está vendo lascívia, louvado seja Deus, aleluias. Algo que não era para acontecer está acontecendo também dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. E nós temos que abrir a nossa visão espiritual. Nós temos que abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para tudo que está acontecendo, porque senão nós vamos perder a nossa salvação. A igreja não está preocupada em combater essas coisas, mas louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que a igreja está preocupada em status, em aparecer, em quem é que prega melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se não pregar para 1000 pessoas, não prega a palavra de Deus. Se não tiver uma agenda lotada, louvado seja o nome do Senhor, se encontra ali insatisfeito. Se no Instagram não tiver 1000, 2000, 3000, 10.000 seguidores, não está satisfeito. É com isso que a igreja está preocupada hoje em dia, mais em espiritualidade, buscar a Deus, buscar a face do Senhor. Não estão buscando, é por isso que o diabo, Satanás, está entrando dentro das igrejas, porque ninguém quer mais orar, ninguém quer mais buscar a Deus, ninguém quer mais se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo ele vai entrando e os demônios vão agindo dentro da igreja, vai agindo na família, vai agindo nas crianças, em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Os demônios estão agindo, louvado seja Deus, aleluia, porque não está havendo mais esta vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém mais quer buscar a Deus, ninguém mais quer buscar a face do Senhor, ninguém mais quer buscar entendimento, ler a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Ninguém mais tem esse temor pelo Senhor. Glória, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor, né, o profeta Sofonias, ele falou aqui, né, em revelação da palavra do Senhor, e ele diz: o dia do Senhor lhe será amargo, até os guerreiros gritarão, e será um grande dia de ira. Louvado seja o nome do Senhor. Grande dia de ira vai ser naquele dia, o dia da ira do Cordeiro. E vai ser tenebroso naquele dia, porque ele vai derramar a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram. O Cordeiro de Deus, ele vai derramar a sua ira sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias a Deus, aleluias. Não, mas Deus, ele é amor, né? Mas ele também é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E grande ira ele derrama sobre aqueles, louvado seja Deus, aleluia, que o rejeitaram, sobre aqueles que vão atrás de outros deuses, deuses pagãos, sobre aqueles, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, que não quiseram nada com ele. É por isso que quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, e Deus, louvado seja o nome do Senhor, decide destruir nações, povos, louvado seja o nome do Senhor por causa do pecado, e muitos vêm dizer, mas Deus, por que que ele traz a morte sobre a humanidade? E muitos começam a indagar a Deus o porquê que ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós formos meditar na palavra do Senhor, pessoas que, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, adoravam a deuses pagãos por aquilo que foi o nosso Deus que fez. O povo que saiu do Egito, louvado seja o nome do Senhor, e Deus fez maravilhas, abriu o mar, deu comida, louvado seja o nome do Senhor, deu água, louvado seja Deus, aleluia. Mas mesmo assim o povo, ele quis voltar para o Egito.
Louvado seja o nome do Senhor. E que quando Moisés ele subiu para orar no monte, aquele povo, louvado seja Deus, aleluia, foi até Arão para que eles fizessem um Deus para eles, para que eles o adorassem. E Arão pegou os brincos, pegou as joias, pegou prata, ouro e formou aquele bezerro de ouro e começaram a adorar, a festejar, a beber. Louvado seja o nome do Senhor. E começaram a pecar, louvado seja Deus, aleluias, em volta daquele bezerro, em volta daquele Deus pagão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele decide, louvado seja Deus, aleluias, a tirar aquele povo, né, do meio da Assembleia, no meio do verdadeiro povo de Deus. É por isso que a ira do Senhor vem, por causa do pecado. Porque quando Deus ele levanta Jonas para ir pregar até Nínive, louvado seja o nome do Senhor, por causa do pecado deles, se a gente for meditar, Jonas ele passa 3 dias pregando a palavra do Senhor e o povo se converte, né? O povo começa a entender que a ira de Deus vem sobre aquela cidade que Deus, né, diz que vai destruir, mas que quando aquele povo se arrepende, louvado seja Deus, aleluias, e nada acontece, Deus ele se arrepende de trazer a destruição sobre aquela cidade de Nínive, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Com pouco tempo depois, louvado seja Deus, aleluias, aquele povo volta a pecar novamente. Quem ler a palavra do Senhor, sabe, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias a Deus, aleluias. Porque louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for ler o livro de Naum, a gente vai ver que aquele povo volta aos seus pecados originais. Porque Deus, ele, louvado seja o nome do Senhor, prometeu trazer a destruição por causa do pecado deles, mas o povo que se arrependeu. Aí Deus ele decidiu não trazer mais a destruição sobre aquela cidade. Mas no livro de Naum, quem lê, louvado seja o nome do Senhor, vai ver que Deus ele traz a destruição e destrói os povos daquela cidade por causa que eles voltaram aos seus pecados originais, louvado seja o nome do Senhor. E há muitos assim no nosso meio, louvado seja Deus, aleluias. Busca uma bênção, busca a face do Senhor, busca, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, algo de Deus. Vão até Deus, se arrependem dos seus pecados, vão até a igreja, louvado seja o nome do Senhor, aceita Jesus como seu único e exclusivo Salvador, mas pouco tempo depois volta aos seus pecados originais, volta a cometer, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que é abominável para Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vão pagar um alto preço por causa disso. Porque a ira de Deus ele vem sobre aquela pessoa. Porque você conheceu o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim você preferiu as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E a ira de Deus vai descer sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O dia da ira do Senhor vai vir. E vai ser tenebroso, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Jesus Cristo, ele promete que vai ser, louvado seja Deus, aleluia. Pior, o castigo vai ser pior do que para aqueles que foram, louvado seja o nome do Senhor, lá em Sodoma e Gomorra, louvado seja o nome do Senhor. O castigo veio pior sobre o povo de Nínive. O castigo vai vir pior sobre o povo desta era, porque é um povo que conhece o caminho, a verdade e a vida. É um povo que conhece quem é o Salvador. Mas mesmo assim, né, nós temos nossas escolhas. Nós temos as nossas escolhas de saber, louvado seja o nome do Senhor, qual é o caminho que nós queremos seguir, se é com Jesus Cristo, né, ou se é com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glórias a Deus, aleluia. Nós temos o livre-arbítrio de escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. Se é um caminho, louvado seja o nome do Senhor, da salvação com Jesus Cristo. Mas o caminho da salvação com Jesus Cristo ele requer renúncia. A renúncia do pecado, a renúncia da carne, a renúncia do seu próprio eu. Diz a palavra do Senhor que quando você aceita a Jesus Cristo, vai até Jesus Cristo, você não faz mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus é de nós seguirmos, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia,
frutificando os frutos do Espírito Santo. Porque se nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, fizéssemos as nossas próprias vontades, né, nós faríamos as vontades da carne. E as vontades da carne, elas vão de contra, né, é ao contrário das vontades do Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: você não faz mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Porque se você fizer a sua própria vontade, você vai pecar, você vai continuar neste mundo de horror. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós irmos até Jesus Cristo, nós temos que renunciar a tudo desta terra, a absolutamente tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A tudo, 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 tudo. Porque o que está nesta terra jaz do maligno. A própria palavra do Senhor diz que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que renunciar a absolutamente tudo se nós quisermos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, está falando com aquele jovem rico, e aquele jovem rico pergunta o que é preciso para herdar o reino de Deus, ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, obedeça os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe, não matarás, não furtarás, louvado seja Deus, aleluia. E aquele jovem rico, ele vai dizer: de tudo isso eu já pratico desde criança, louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz a palavra do Senhor, Jesus se alegra naquele momento e vai dizer: ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me siga. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem volta muito triste porque ele tinha muitos bens. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ele não é contra a quem é rico, a quem tem muito dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele é contra aquele que não renuncia a tudo que você tem, aquilo que você é, louvado seja o nome do Senhor, para herdar o reino, para herdar a salvação, louvado seja o nome do Senhor. Porque, louvado seja Deus, aleluia, nada nós podemos levar desta terra, nós não podemos levar nesta carne na qual nós estamos neste momento, louvado seja o nome do Senhor, porque o que vai subir é a nossa alma, o nosso espírito. A carne ela vai ficar, vai perecer, vai voltar ao barro. Do barro veio, do barro ela vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. E muitos preocupados com riquezas, famas, muitos preocupados com status, louvado seja Deus, aleluias. E o pecado entrando, e o pecado entrando, e o pecado entrando dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não têm mais, louvado seja Deus, aleluia, o desejo de orar. Não tem mais o desejo de se humilhar perante Deus. Muitos não têm mais o desejo de ir à casa do Senhor. É uma dificuldade imensa, louvado seja o nome do Senhor, de fazer uma pessoa ir até a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia as igrejas são 3, 4, 5 pessoas. Quando outrora era 20, 30 pessoas, a igreja lotada, todos tinham aquele amor, né? Se tivesse culto todos os dias, iam para a casa do Senhor adorar, engrandecer. A revolução, louvado seja o nome do Senhor, onde o povo, louvado seja Deus, aleluia, estão se dividindo, onde ninguém tem mais amor com seu próprio irmão, louvado seja o nome do Senhor. Há uma divisão, há um demônio ali dentro da igreja, louvado seja Deus, aleluia, fazendo divisão, louvado seja o nome do Senhor. E por que esse demônio ele continua ali dentro da igreja? Por causa, louvado seja Deus, aleluia, das pessoas que não vigiam, não buscam em oração. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto a igreja ela está se enfraquecendo, o inimigo ele está crescendo e se fortalecendo neste mundo, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele está se fortalecendo no mundo, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja ela tem que despertar. A igreja ela tem que tomar uma posição
Louvado seja Deus, aleluias, na qual o inimigo ele venha se enfraquecer, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que se blindar em oração. A arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo é a oração, louvado seja o nome do Senhor. É a arma mais poderosa que nós temos, é a oração, louvado seja Deus, aleluias. É a oração que quebra o jugo maligno, é a oração que quebra as armadilhas malignas, é a oração, louvado seja o nome do Senhor, que faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas, louvado seja Deus, aleluias. É orando, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja ela vai crescer, é orando que nós vamos afastar o inimigo, é orando, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos nos fortalecer, glórias a Deus, aleluia. Então ora, igreja, busca, louvado seja o nome do Senhor, porque já diz a palavra do Senhor, é tempo de nós nos revestirmos da presença de Deus, é tempo de nós nos revestirmos do Espírito Santo de Deus, porque o mundo ele jaz do maligno, o mundo ele jaz do maligno, a igreja está nesse mundo, mas a igreja ela não faz parte deste mundo, a igreja ela não é daqui, nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos de outro lugar, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, mas é apenas uma passagem, louvado seja Deus, aleluia. E os irmãos, os crentes, eles têm que entender isso, que nós não fazemos parte deste mundo, nós temos que deixar de procurar status, nós temos que deixar de procurar fama, louvado seja o nome do Senhor, e procurar a presença de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, glórias a Deus, aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos pecadores falhos, imundos, impuros, louvado seja o nome do Senhor. E se não fosse por nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que seria de nós? Oh, glórias a Deus, aleluia. E Deus, Jesus Cristo, ele deu essa oportunidade para mim e para você, irmãos. Ele deu essa oportunidade para mim e para você. O véu foi rasgado. O véu se rasgou-se, louvado seja o nome do Senhor, e temos acesso ao Santíssimo dos Santíssimos, ao Santo dos Santos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele abriu este caminho, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desperta, igreja, desperta. Desperta, desperta, louvado seja o nome do Senhor. Desperta, porque Deus ele tem algo maravilhoso para mim, para você, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que ele vai vir, louvado seja o nome do Senhor, como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, né? Mas certamente ele virá, louvado seja o nome do Senhor. Certamente ele virá e vai retirar toda a sua igreja da terra, louvado seja o nome do Senhor. E diante de tudo que está acontecendo, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos cada vez mais que próximo está a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos falou que quando nós vêssemos os lírios, as flores florescendo, né, nós saberíamos que perto está o verão. Então, diante de todos esses acontecimentos, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos estar perto, próximo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus ele deixa para cada um de nós? Vigiai, né? Nós temos que vigiar em todas as nossas ações e orai, né? Mas é orar sem cessar, é orar buscando a presença de Deus, é orar buscando um revestimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é orar, louvado seja o nome do Senhor, em favor de nossos familiares, pela igreja do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Paulo, ele escreve dizendo, louvado seja o nome do Senhor, orai uns pelos outros, orai por aqueles que estão fracos, louvado seja o nome do Senhor, para que eles venham a se fortalecer na presença do Senhor. Então nós temos que orar uns pelos outros, por aquele que se encontra caído, por aquele que não tem força de buscar em oração,
por aquele, louvado seja o nome do Senhor, que não tem forças de ir para a presença de Deus. Nós temos que orar uns pelos outros. É assim que a igreja ela vai crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Em vez de apontar o erro, em vez de apontar, louvado seja o nome do Senhor, o pecado de nosso próximo, em vez de matarmos espiritualmente aquela pessoa com palavras, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que edificar, chamando ela para a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque louvado seja Deus, aleluia, quando nós apontamos o erro e dizemos que aquela pessoa está em pecado, ela não tem salvação, nós estamos matando aquela pessoa espiritualmente, louvado seja Deus, aleluia, e ela não vai vir para a presença do Senhor. Mas em vez disso, nós temos que ir lá, orar por ela, chamar, buscar, louvado seja Deus, aleluia, para que ela venha para a presença de Deus, para que ela se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, e alcance a salvação, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. É assim que a igreja ela tem que se portar neste mundo, louvado seja o nome do Senhor. Não, louvado seja Deus, aleluia, julgando, porque louvado seja o nome do Senhor. Nenhum de nós aqui desta terra estamos em posição de julgar a ninguém, de julgar o pecado do outro. Nenhum de nós, porque todos nós somos pecadores, somos falhos, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, louvado seja Deus, aleluia, somos, louvado seja o nome do Senhor, fracos espiritualmente e dependemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos totalmente de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E o único que pode julgar, louvado seja Deus, aleluia, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar a palavra da forma que ela é, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor que convence a pessoa do pecado, louvado seja Deus, aleluia. Não somos nós, é o Espírito Santo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gostaria de ler aqui Mateus capítulo 24, louvado seja Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mateus capítulo 24, apenas alguns versículos aqui. Diz assim, no versículo 4 em diante: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não ao fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados. Glórias a Deus, aleluia. Perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino, e será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Amém, igreja? Né? É um despertamento para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, que nós viemos a vigiar cada vez mais, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor. A nossa arma mais poderosa contra o inimigo é a oração, então nós temos que buscar em oração, né, todos os dias. Daniel, louvado seja o nome do Senhor, é um grande exemplo disso, orava 3 vezes ao dia, mesmo dentro da Babilônia, e nosso próprio Senhor Jesus Cristo também, louvado seja Deus, aleluia, era um homem que, louvado seja o nome do Senhor, estava em constante oração. Mesmo um homem, né, que era Deus, ele também necessitava de oração porque ele estava em forma humana. Então ele passava toda a madrugada buscando a presença de Deus e orando, né, ao Deus Todo-Poderoso que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que vigiar e orar, buscar a presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. E Deus, Ele nos dará algo maravilhoso. E algo maravilhoso que nós já temos em nossas mãos, que louvado seja o nome do Senhor. É muito precioso para nós,
é a nossa salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu sou grato pela minha oportunidade, né, por ministrar a palavra de Deus. Eu espero que meus irmãos tenham entendido a palavra do Senhor, mas eu peço que orem e leiam mais a palavra do Senhor e busquem mais entendimento, né, da palavra de Deus. Porque aquele que busca a sabedoria, Deus ele dá, né? Ele dá sabedoria, ele abre o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que o busca. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então, busque a sabedoria de Deus, busque a presença do Senhor, orem cada vez mais, porque o inimigo, diz a palavra do Senhor, ele se encontra ao nosso derredor, bramando como leão. Mas Deus ele tem poder para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? De volta para o servo do Senhor, para dar continuamento, fazer mais algo aí. Amém?